E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo realmente demorou e é a segunda vez que eu tô gravando ele. Na primeira vez eu gravei mais de 1 hora, quase 2 horas e não deu certo, então tô gravando aqui pela segunda vez. E demorou ainda mais porque esses últimos tempos eu estava bastante atarefado e acabei não conseguindo produzir esse vídeo aqui, e só agora que eu consegui gravar e editar e postar aqui pra vocês. Pra quem já viu aí no título, hoje a gente vai falar sobre o Octane Render. Essa ideia surgiu quando eu lancei o vídeo do V-Ray. Lá o Juliano me perguntou se eu não iria ou se eu não teria vontade de testar o Octane Render. Era um renderizador que eu tinha vontade de testar, mas eu nunca tinha conseguido instalar e conseguir utilizar com sucesso. Mas com a ajuda do Juliano, é por causa dele que esse vídeo está sendo postado agora, eu consegui instalar e testar o Octane Render. Então ele ajudou bastante do início ao fim desse vídeo aqui. Então tá aqui aparecendo o Instagram dele, caso você queira seguir ele e ver o trabalho dele lá. É um trabalho muito legal, totalmente feito no Octane Render. Mas antes da gente começar a desenvolver o assunto, eu vou fazer um pequeno teste. Vou passar aqui na tela várias renderizações feitas em diversos renderizadores, como o RenderMan, V-Ray, Octane Render e Cycles, e alguns também no LuxCore. Em cada cena eu vou disponibilizar a lista dos renderizadores que foram utilizados e você vai tentar acertar qual renderização foi feita em qual renderizador. Então tá aí passando as cenas e eu quero que você coloque os resultados aqui embaixo na descrição. Coloca lá a letra da renderização e na frente você coloca o palpite de qual renderizador foi utilizado para fazer aquela imagem. O primeiro teste é o tempo de carregamento antes de começar a renderizar. O que acontece é que a maioria dos renderizadores, quando ele vai renderizar, ele precisa fazer o carregamento dos arquivos na memória. E a memória mais rápida é a memória RAM ou a memória de vídeo, a VRAM. Se ele for renderizar na placa de vídeo, ele vai fazer esse carregamento na memória de vídeo. E se ele for fazer a renderização no processador, a maioria dos arquivos vai para a memória RAM, que é a memória que é compartilhada para o processador. Nesse caso aqui, não vai somente os arquivos, também vai algumas instruções, ele vai fazer a compilação de alguns arquivos, vai tentar deixar os arquivos o mais leve possível. Depois de todo esse processo, ele começa a renderizar. Aqui está aparecendo as cenas, eu peguei as cenas que eu fiz mais pesada e também comparei com o tempo de carregamento do Cycle. Também fiz o teste de consumo de VRAM, você vai ver aí o consumo da VRAM quando ele está renderizando, e vou colocar também as cenas onde tem cada consumo de VRAM. Também vou fazer um comparativo com o Cycles, que é o renderizador que eu diria que em rapidez é o mais próximo dele, então a gente consegue ver. E também tem a função de renderização na placa de vídeo, e por isso eu acho que seja bem equivalente a gente comparar o consumo de VRAM tanto do Cycles contra o Octane. Sobre o tempo de renderização, eu também vou deixar os valores aí de cada cena, e agora a cena do jardim. E você vê que o tempo de renderização comparado com o Cycles não é tão grande assim. A gente pode considerar que ele é mais rápido do que o Cycles em torno ali de 10%. Sobre o visual do desfoque, eu fiz essa cena aqui para testar, mas essa cena aqui não é tão ideal porque eu fiz ela em 2.8, então eu renderizei novamente em 1.4, f1.4, e sobre o desfoque ele é muito parecido com o desfoque tanto do V-Ray quanto do Cycles. Eu ainda considero o desfoque do Cycles um pouquinho melhor porque a gente consegue ver que em alguns detalhes ele realmente fica com 6 pontas, levando mais em consideração o diafragma da lente. Mas isso se você quiser caçar
pelo em ovo. Aqui o desfoque dos três eu achei muito bom e a nuance do ponto de foco para os pontos não focados se desenvolve de uma forma bem suave em ambos os renderizadores. Então, em questão de desfoque, eu não dou ponto negativo nem positivo para nenhum dos três renderizadores. Todos eles estão com um desfoque muito bom. Agora a gente vai para os testes de cores. Esse foi um teste que eu também fiz no V-Ray, mas eu não fiz com tanta profundidade. E como me disseram que o Octane Render tem uma precisão de cor muito boa, aí eu fiz um teste muito mais aprofundado. Para você entender o teste, eu divido as cores em três elementos: o Hue, o Saturation e o Velo. E o que seriam esses três elementos? O Hue seria mais ou menos a cor em si, a localização de onde essa cor está. Onde em cima a gente tem a localização de cada cor, se é vermelho, azul, verde. Embaixo a gente tem o valor da cor, o quanto que a luminância que tem essa cor. E se a gente for olhar em cima do círculo, a gente vê a saturação, que é o quanto de branco, quanto de tonalidade de pigmento que essa cor vai ter. Quanto mais saturado, mais pigmentado vai ser a cor. Quanto menos saturado, menos pigmentado e mais próximo do branco. E controlando esses três aspectos, a gente vai ter diversas cores. O Hue, se a gente mudar, a gente vai ter essas cores que a gente consegue ver aí. A saturação também muda muita coisa, porque se você tem uma cor saturada e você dessatura essa cor, você até pode considerar essa cor como outra. Por exemplo, o vermelho, se você deixar dessaturado, você pode reconhecer ele como rosa, porque é um vermelho dessaturado, mas não deixa de ser vermelho, ele está lá na localização do vermelho. E como os aspectos mais fáceis da gente testar a cor, eu vou utilizar o Hue e a saturação. Primeiro a gente vai ter o teste de Hue para ver se a cor fica na localização correta do meu gabarito. Eu tenho um gabarito onde eu tenho um RGB perfeito e a gente vai ver os resultados de cada renderizador para ver se ele não tem desvio nesse Hue, e depois a gente vai fazer o teste de saturação, o quanto de pigmento cada renderizador consegue acertar, colocando mais ou menos pigmentos ali na nossa cor. O teste de valor eu não vou fazer porque isso depende muito da exposição da luz. Como a gente não tem uma exposição perfeita em cada renderizador, a gente não tem um ponto de partida perfeito para cada um resolve a sua exposição de uma forma diferente, então eu vou utilizar somente esses dois aspectos, o Hue e a saturação. Se você for observar aí, eu fui fazendo os testes e fui fazendo essa tabela aqui. Eu vou também deixar disponível para você baixar essa tabela, e também vai ter as renderizações base onde você vai conseguir colher. Eu colhi todas essas informações no Photoshop. Lá no Photoshop você tem uma ferramenta onde você consegue distribuir vários conta-gotas e a partir disso você consegue ter as informações das cores. Então vou deixar todos os arquivos aí e também vou deixar a tabela para você também dar uma olhada. Nessa tabela aí, para você entender, eu fui colocando a cor de referência e também fui colocando a cor que cada renderizador obteve. E nisso eu fui calculando a diferença, tanto para mais quanto para menos. Não importava se era uma diferença para mais ou diferença para menos. Iria contabilizar sempre com um valor positivo. E no final eu ia ter um resultado de diferença. Quanto maior a diferença, pior é o renderizador. Quanto mais próximo de zero, melhor o renderizador é. No teste de Hue, o Octane ele tem dois tipos de cores, o Standard e o Aces, o Aces Tone. No Standard ele pontuou 94 pontos. No Aces Tone ele pontuou 79 pontos. O Cycles AGX pontuou 118 pontos. Aqui você vê que o Cycles pontuou mais, então é pior. Se ele tivesse pontuado menos, seria melhor. No Filmic, 119 pontos. No Cronos, 79 pontos. E aqui a gente vê uma vantagem do Cronos. O Cronos realmente teve o objetivo de aproximar mais para as cores reais dos objetos. Você vai perceber que ele pontua melhor do que o AGX e também do que o Filmic, mas você vai ver que no resultado final vai ter outras características que também são muito importantes. E no Cycles Standard, 105 pontos, e o V-Ray foi o que pontuou melhor de todos, 42 pontos. Aqui a gente percebe que o V-Ray de cara é o que menos dá diferença no Hue. A cor que você colocar ali no RGB, algo desse tipo, ele vai deixar o Hue quase perfeito. Ele foi o que pontuou melhor nesse teste de desvio de Hue. Agora a gente vai para o teste de saturação. Quanto de saturação cada renderizador coloca nas suas cores em relação ao nosso gabarito. Octane Standard, 70 pontos, uma pontuação muito boa. Octane Aces Tone, a gente pontua 176 pontos. Então a gente vê aqui que o Aces Tones não é muito bom na questão de saturação. Cycles AGX, 247 pontos. Então aqui a gente tem uma pontuação muito ruim. Filmic, 169 pontos, já começa a ficar mais razoável. O Cronos, 181 pontos. Então a gente consegue ver que na questão do Hue, o Cronos ele até que acerta, mas
mas quando vai para a parte da saturação, aí ele fica muito ruim na pontuação. O Cycles Standard, 91 pontos. Aqui a gente tem um controle melhor no Cycles Standard. V-Ray, 247 pontos. Aqui a gente tem uma pontuação muito ruim, mas nesse caso aqui ele é até melhor do que o AGX. Por quê? Ele erra aleatoriamente, então uma cor fica mais saturada, outra fica menos saturada. O que eu quero dizer é que se você aumentar a saturação, você pode errar mais em algumas outras pontas. No V-Ray ele pontua ruim assim, mas de uma forma diferente. E no geral as cores nesse teste ficam sempre menos saturadas. O que quer dizer que se você aumentar a saturação, você melhora muito a pontuação do V-Ray. Aqui porque todas elas seguem meio que um padrão de menos saturado. Eu fiz um teste com a correção de saturação, então fui lá no Photoshop e aumentei 15% a saturação e ele pontuou bem melhor, 171 pontos. Se eu tivesse aumentado ainda mais, essa pontuação ficaria muito melhor. A pontuação do Octane Standard é a melhor de todas, chegando muito próximo do zero. E a pior de todas é do V-Ray e do Cycles AGX. Agora eu vou pegar esses dois valores, vou juntar e fazer um ranking entre todos os renderizadores, levando em conta tanto a precisão no Hue quanto a precisão na saturação. Aqui a gente tem o Octane Standard com 162 pontos, o Octane Aces com 255 pontos, o Cycles AGX com famigerado 360 pontos, Cycles Filmix 280 pontos, Cycles Chronos 159 pontos, Cycles Standard 196 pontos, o V-Ray ficou com 289 pontos, com a correção de saturação ele ficou ali entre 213 pontos. Lembrando que se eu tivesse feito essa correção com mais precisão, a gente poderia chegar ali num valor melhor. Mas se a gente precisa fazer essa correção, já é um passo a mais. E ali a gente vê que disparado o Octane Standard ganha de todos, porque mesmo sem você precisar fazer correção de nada, você já tem uma cor muito precisa, muito parecida com o RGB que você coloca de entrada. É claro que para esse teste, para eu colher a cor com a forma mais precisa, eu coloquei todas as luzes em 6.600 kelvins, que é geralmente o branco frio nesses renderizadores e fica muito mais próxima das cores reais. Tentei fazer o balanço ali de exposição, deixando cada renderizador com uma exposição equilibrada para a gente ter uma briga justa ali entre todos os renderizadores. E também fiz essa medição no Photoshop, todos eles no Photoshop, e praticamente em todos os renderizadores eu fiz a verificação das cores mais de uma vez para ter certeza dos resultados. Você viu aí o gráfico das posições das cores, mas eu vou mudar o estilo do gráfico. Eu vou fazer um gráfico em barra e vou colocar do melhor para o maior. Então o melhor vai estar no topo e o pior vai estar ali embaixo. No topo a gente vai ter o Octane Standard, que ele vai ser o melhor de todos. E depois a gente vai ter o Cycles Standard. Ele é bem bom para precisão de cor, mas ele é péssimo para exposição. Aí você me diz, não, mas a gente pode fazer a exposição na pós-produção. A gente pode corrigir essa exposição na pós-produção. Eu tentei e não deu certo de forma nenhuma. Então, se o Cycles tivesse esse modo Standard e tivesse uma função de Highlight Compress preciso para lidar com essa View Transform, a gente teria um modo de cor muito preciso e também com a exposição muito boa. Mas aqui eu não consegui corrigir essa exposição por absolutamente nada. Então, por isso, eu não considero aqui uma boa pontuação. Em terceiro lugar, a gente tem o V-Ray fazendo a correção de saturação. Lembrando que essa pontuação pode ser melhor, dependendo da sua correção. O Octane Ace Stone, a gente tem ali na quarta posição. Quinta, o Chronos, ele vem com a tarefa de tentar fazer a precisão de cor ficar maior. Mas eu não considero que ele chegou nem perto de ficar bom. A pontuação dele é bem ruim. No geral, ele é muito mais saturado do que eu precisava e o contraste dele é muito alto. Eu não gosto muito do Chronos e não são todas as cenas que você consegue colocar o Chronos. Ele é muito melhor em cenas de baixo contraste. Então, se você for tentar utilizar o Chronos para arquitetura, não vai ser nem um pouco interessante. Quando você vê os highlights, você vai ver que ele tem algumas aberrações, onde a cor fica estranha, fica mais saturada do que eu precisava. E por conta disso, eu não gosto de utilizar ele e nem recomendaria utilizar. São poucas as cenas que ele realmente fica bom. Seguindo a fila, a gente tem o Filmic, depois o V-Ray sem correção nenhuma e por último o Cycles AGX. Aqui a gente vê que o Cycles AGX tem a pior precisão de cor. Se você for comparar com os outros renderizadores, você vê que o amarelo ele é totalmente diferente. Ele puxa muito mais para o vermelho do que qualquer renderizador. A primeira coisa que eu notei quando eu troquei do Filmic para o AGX, se você utilizasse a função de Black Body, que é a temperatura
temperatura de corpo negro, você precisa utilizar muito essa função quando você trabalha com arquitetura. E toda a temperatura que é mais amarelada, você vai ver que ele não fica amarelo, ele fica mais avermelhado, fica mais alaranjado. E isso não é nem um pouco preciso. É claro que ele tem vantagens em cima do Filmic, principalmente em cores mais saturadas. Então, se você for colocar uma cor muito saturada, você vai ver que a profundidade de cor e as nuances que são extraídas dessas cores são muito maior. Mas na precisão de cor, ele não é nem um pouco interessante. E digamos que você está fazendo a renderização de um smartphone da Samsung. Falando na Samsung, a Samsung poderia me patrocinar aí, né? Se você está fazendo ali um smartphone da Samsung, onde ele tem um azul ali específico, é claro que a Samsung vai querer que a cor seja o mais precisa possível, seja mais próximo em relação ao smartphone real. E aqui a melhor opção mesmo seria utilizar o Octane Render, onde ele vai ser muito preciso nas questões das cores. E se você precisar fazer alguma modificação ou outra, vai ser uma alteração muito leve, porque a precisão dele é muito alta, e assim você vai conseguir atender esses grandes clientes. É claro que dependendo da complexidade do projeto, você também consegue fazer isso dentro do Cycles, mas se for um projeto muito complexo, onde você precisa fazer várias renderizações e cada renderização vai ter uma cor diferente ou algo desse tipo, ficar fazendo essas correções é muito mais contraproducente do que você partir logo para o Octane, que tem uma precisão de cor muito maior e vai deixar você muito mais competitivo, já que você consegue entregar esses trabalhos de uma forma muito mais rápida, por conta de você não precisar ficar perdendo tempo fazendo essa correção de cor. Agora vamos partir para o teste de efeitos avançados. O que seria esses efeitos avançados? O Octane ele é um renderizador padrão da indústria, já foi utilizado em várias produções de grande porte e por isso ele vai ter recursos bem avançados mesmo. E um dos que a gente mais gosta de brincar é o Caustic, e aqui a gente vai fazer uma comparação do Caustic dele com vários outros renderizadores. E eu tenho um teste padronizado de Caustic que já fiz em vídeos anteriores, que eu tenho resultados de vários outros renderizadores. Aqui é uma primeira cena onde a gente tem a taça, você vai ter aqui o Octane Render, você vai ter o LuxScore, o Corona Render, V-Ray, que eu também agora consegui fazer a renderização no V-Ray, e aqui você vai ter a taça real. E se você for comparar todos eles entre si, a gente consegue perceber que o efeito de Caustic dele é muito parecido com o Corona Render, sendo muito bonito. Eu ainda considero o efeito de Caustic o mais preciso do LuxScore, tá muito mais próximo do que a referência real, mas é inegável que é um efeito muito bonito. Depois a gente vai ter a cena do nosso copo, onde a gente vai ter também todos esses renderizadores. Eu vou deixar passando cada renderizador e no final eu vou juntar todas as renderizações e comparar com a referência real. É muito próximo de todos os outros renderizadores que conseguem fazer esse efeito. E você pode ter uma dúvida, por que eu não incluí o Cycles aqui? O Cycles ele vai ter um resultado muito ruim na questão de cálculo de Caustic, e nesse teste em específico foi um dos piores resultados que a gente conseguiu obter, e no final eu resolvi nem incluir o Cycles nesse teste. E aqui a gente também tem outra cena, já vou partir para a cena já em comparação com todos os outros renderizadores. A gente tem o resultado do Zippo e depois a gente vai ter o resultado da nossa lupa. E além do efeito de Caustic que você vai ter aqui, você também vai ter o efeito de dispersão, onde você consegue simular a dispersão do vidro. Para você entender um pouco da física da dispersão, a luz ela perde velocidade dependendo do ambiente que ela está percorrendo. No vácuo ela tem a velocidade máxima, já no vidro ela perde velocidade e desvia, mas cada comprimento de onda desvia de uma forma ligeiramente diferente, e a gente tem a famosa dispersão. A água tem um nível de dispersão, o vidro tem outro tipo de dispersão, onde a gente vai ter esse efeito aqui. Essa é uma foto real mostrando a dispersão, onde você consegue ver esse efeito aqui, ó, da aberração cromática, vendo um ponto mais azulado, outro mais avermelhado, e isso é a dispersão. E o Octane também consegue fazer essa simulação. É uma simulação que deixa o Caustic ainda mais pesado, muito mais pesado do que você somente utilizar o Caustic, mas você também tem essa opção. Você consegue ver nessa renderização aqui que o resultado fica muito bonito. E por último a gente também tem a nossa taça agora com dispersão. É um renderizador que não vai te deixar na mão de jeito nenhum nessas questões de efeitos mais avançados. Agora eu vou fazer um teste de denoise, e aqui a gente tem dois tipos de denoise. A gente tem o IA Denoise, que é do próprio Octane, e a gente também tem o Open Image Denoise. Mas aqui eu já vou dar um spoiler, eu acho que ele não foi tão bem implementado aqui dentro da renderização. Se você precisar fazer efeitos mais avançados como o Caustic, você vai perceber que o denoise ele lida muito mal com esse tipo de efeito, principalmente se for uma renderização muito pesada. Aqui a gente pode observar na lateral da nossa taça que sem o denoise a gente tem esse ponto de luz. Agora quando a gente adiciona o denoise, ele começa a cagar toda a lateral aqui
da nossa taça. E isso daqui se repete e fica mais intenso quando a gente utiliza a dispersão. Aqui a renderização sem o denoise, e quando a gente vê com o denoise, fica bem pior do que a gente não utilizar o denoise. E aqui você pode ter um pouquinho de dúvida sobre a qualidade da renderização. Aqui eu testei vários valores de denoise, então ali na questão dos samples do denoise eu coloquei vários valores e nenhum, esse daqui foi o melhor resultado que eu consegui obter. E aqui eu deixei também um tempo de renderização muito longo, numa placa de vídeo RTX 4070 Ti, e na hora da gente aplicar o denoise ele não conseguiu resolver esse problema aí. Aqui também é outro exemplo de denoise que ele não conseguiu renderizar. Aqui também foi um tempo de renderização muito alto, foi mais de 20.000 samples, 16 horas de renderização, e aqui você consegue ver que o denoise ainda não conseguiu resolver muito bem, principalmente porque essa renderização tem a dispersão, e quando tem a dispersão o resultado do denoise fica bem pior. No exemplo anterior eu utilizei o Open Image Denoise e nesse exemplo aqui eu utilizei o IR Denoise. Ele é um pouquinho superior, aqui a implementação dele é um pouquinho melhor, mas mesmo assim não consegue resolver esses problemas aqui. Mas lembrando que isso daqui é somente em renderizações mais pesadas e com esses efeitos. Quando a gente volta para as renderizações mais simples, aí o denoise consegue resolver esses problemas de forma muito interessante. Nesse exemplo aqui a gente tem uma implementação do denoise até que boa, mas vou aproximar da minha maçã, você consegue ver que ele tem uma borda estranha ao desenhar os detalhes aqui da minha maçã. Comparando com a renderização dos Cycles com o Open Image Denoise, a gente tem um efeito muito mais suave e muito mais interessante. Quando a gente substitui o Open Image Denoise do Octane para o IR Denoise, isso daí some por completo e você consegue ver que o resultado fica bem melhor. Então na questão do denoise, eu acredito que a implementação dele não está muito boa, principalmente o Open Image Denoise. O IR Denoise até que ele supera em questão de qualidade, mas ainda não é perfeito. O próximo teste é de Nested Dielectric. O que seria isso? Quando a gente trabalha com as renderizações, cada objeto, principalmente objetos de vidro, vai ter um IOR, que é um índice de refração de luz. O ar, ele tem o IOR 1. Lembra que a luz ela perde velocidade, e esse IOR é o quanto que essa luz vai desviar em determinados materiais. O vidro, por exemplo, tem o IOR próximo de 1.51. A água tem o IOR de 1.33. E se você pegar esses elementos e juntar tudo, você vai ter vários objetos que permitem a passagem de luz transparente com IORs diferentes. E renderizadores que não têm essa função tendem a renderizar esses IOR de forma errada, porque ele não tem essa separação. O Cycles, por exemplo, não tem essa função. E aqui a gente vai comparar os resultados de alguns renderizadores. Aqui o primeiro a gente vai destacar o Octane Render. Depois eu vou comparar com outro renderizador que também tem essa função, que é o RenderMan. Aqui você consegue ver que eles são ligeiramente diferentes. Aqui é um teste com LuxCore, Cycles e depois a gente tem o V-Ray. E você consegue perceber que cada um resolve a sua renderização de uma forma diferente. Mas um exemplo muito claro da diferença que isso faz, que é uma renderização do Juliano. Só a renderização do Cycles que foi eu que fiz a configuração. Então fiz os materiais, tudo bonitinho ali. Se a gente for dar um zoom ali na borda entre a lente e a armação, você vai conseguir ver que tem um objeto preto ali no Cycles. Já no Octane Render você não tem. Isso porque a divisa entre o óculos e a lente está passando ali do óculos. Para resolver isso no Cycles eu precisei fazer um boolean. Eu peguei o óculos e também a armação e fiz esse boolean para o objeto morrer ali rente à armação do óculos. E aí você pode dizer, não, mas essa solução é muito simples, é só utilizar boolean em todas as renderizações. Se a gente levar em consideração renderizações mais pesadas, como é que eu mostrei anteriormente, essa não é uma opção viável, já que você vai ter ali um copo com gotas no copo, você vai ter um líquido dentro do copo, bolhas dentro do líquido, você também vai ter ali o gelo, e dentro do gelo eu ainda coloquei ali também alguns objetos. São muitos objetos interagindo entre si, e se você for fazer um boolean entre eles, você vai perder bastante tempo fazendo esse boolean. Enquanto no Octane, para você fazer essa função, basta você configurar as prioridades de IOR. O copo vai ter uma prioridade, as gotas vai ter outra, e quando você renderizar, é o renderizador que vai resolver esse problema. Aqui está um exemplo muito mais claro. Se a gente der um zoom, a gente consegue ver ali o desenho da reflexão desse vidro, e se você observar no Octane, está com essa representação de IOR bem melhor do que a gente tem no Cycles. O Cycle fica totalmente invertido. E se a gente for tentar utilizar as técnicas de Boolean para fazer essa correção no Cycles, olha como ele fica com comparação ao Octane. Essa foi uma primeira tentativa onde eu deixei o Boolean rente às esferas que estavam dentro desse cubo. Você consegue ver que o IOR foi corrigido, mas foram criados vários artefatos ali estranhos.
tamanhos. Essa segunda tentativa foi tentando deixar o cilindro maior que as esferas, e aqui o resultado realmente ficou bem horrível. E o último teste que a gente vai fazer aqui é o teste do Spectral Render para o RGB Render. Se a gente for tomar um renderizador Cycles como base, a maioria dos renderizadores da indústria, você vai ter um renderizador baseado no RGB, onde ele vai interpretar as cores como RGB, que não é uma forma física de interpretar essas cores. Já o Octane não. O Octane ele representa as cores como comprimento de ondas, que é muito mais preciso com a vida real, já que a luz se comporta como uma onda e cada cor vai ter um comprimento de onda específico. E aqui a gente consegue tirar efeitos que outros renderizadores RGB não conseguem, principalmente quando você vai para as cores representando ali as pontas do espectro de luz visível. Na parte do espectro de luz visível você vai ter as cores do infravermelho, que a gente não consegue ver, e a gente vai ter o ultravioleta. A gente consegue ver algumas cores de relance, e aqui eu fiz um teste utilizando a cor azul, que é onde a gente vai conseguir ver mais essas cores. Aqui é a minha foto real. Aqui é a renderização do V-Ray, depois a gente tem a renderização do Cycles, você vê que ele é incapaz de renderizar essas cores, e por último a gente tem o do Octane Render. Você vê que as cores não são precisas quanto os que a gente consegue ver na câmera, não é tão preciso quanto os olhos, mas pelo menos ele tem alguma interpretação. Já os outros renderizadores RGB não conseguem ir tão longe. E no caso de você precisar fazer esse tipo de renderização, onde a cor é muito atípica, onde você vai ter um azul mais vibrante, mais perto ali do ultravioleta, você vai ter essa representação de cores que outros renderizadores não conseguem fazer. E isso é uma vantagem dele utilizar o Spectral Render. No geral, a desvantagem é que esse tipo de renderizador tende a ser mais lento, mas aqui eles conseguiram equilibrar bem e deixaram um renderizador bem rápido, que é a fama que ele tem de ser muito rápido e ainda ter essas cores mais precisas do que a gente tem em outros renderizadores. Não as cores em si, mas essas representações numa gama muito maior do que qualquer renderizador RGB consegue fazer. Para finalizar aqui, eu vou dar os meus pontos positivos e os meus pontos negativos. Eu vou partir direto para os pontos negativos, que a gente já tira isso de lado, e a gente parte para os pontos positivos. O primeiro ponto negativo para mim é ele vir em uma versão modificada do Blender e ainda ter outro programa que é a licença do Octane. No caso, ele vai ter o Blender modificado para receber o Octane e a licença do Octane. E isso é muito chato. E outra coisa, a licença ela é muito chatinha. Várias vezes ela vai simplesmente parar de funcionar. Então teve vezes que eu deixei a noite renderizando e no dia seguinte eu fui tentar fazer algumas coisas dentro do Octane e não consegui porque a licença estava dando erro. E assim que eu iniciava de novo a licença, ele sempre dava erro e eu precisei reiniciar todo o computador para conseguir novamente utilizar o Octane. Então é bem chatinho, algumas vezes vão dar problema, outras vezes pode dar problema na atualização. Assim que eu vou atualizar, eu pego, desinstalo o Blender e desinstalo a licença, instalo as novas, e teve vezes que deu bastante problema, onde eu tive que desinstalar a nova e reinstalar novamente para dar certo novamente. Ele tem algumas instabilidades, o programa já fechou algumas vezes comigo, principalmente quando eu estou renderizando e vou utilizar alguma função lá, ele fecha, mas não é muito comum. Eu acredito que a maioria da instabilidade é realmente a questão dele com o Blender, e principalmente porque ele é novo no Blender, ele é muito mais velho no Cinema 4D e em outros programas, ele é mais novo no Blender, tanto que tem algumas funções aqui que eu vou falar para vocês que estão faltando. No geral ele é bem estável, mas a questão da licença me irrita bastante. IES Lite, você até consegue fazer a IES aqui, mas é meio que uma gambiarra. Você vai colocar a sua textura ali do IES, ele vai fazer esse IES, mas o mapeamento dele é totalmente errado. Se você for comparar com o mapeamento que o Cycles faz e que o V-Ray faz, ele é muito mais parecido com o IES de base. Já aqui no Octane Render, ele fica ali com um mapeamento totalmente errado, e não foi por falta de tentativa. Eu pesquisei vários tutoriais para ver se eu estava cometendo algum erro, e não só tutoriais de Blender, mas tutoriais de Cinema 4D, Maya ou qualquer outro programa. O que viesse era lucro e eu não consegui resolver esse problema. Também testei todos os nodes ali de projeção e de mapeamento e não consegui resolver esse problema. Fui pesquisar lá na documentação e teve um detalhe que pegou bastante. Quando eu pesquisei IES Lite na documentação para Blender, lá você não vai ter quase nenhuma opção. Quando você pesquisa IES Lite no Cinema 4D, você tem uma luz específica para fazer IES Lite, coisa que a gente não tem na versão de Blender. Então aqui você vê que tem algumas diferenças de implementação, enquanto no Octane de Cinema 4D ele é muito mais complexo do que o Cinema 4D do Blender. E essa
essa função seria muito interessante se tivesse para a versão de Blender, já que iria casar com uma luva para quem faz renderização de arquitetura. E a gente que faz renderização de arquitetura fica muito prejudicado com essa falta dessa função do IES. Outra coisa que também afeta quem faz renderização de arquitetura é a randomização. Ele faz a randomização, mas de uma forma muito específica, e nem dessa forma específica toda vez ele faz essa randomização. E que randomização eu tô falando? É a randomização de objeto. Então, se você tá fazendo ali um painel ripado onde você quer que cada madeira tenha uma luminosidade diferente, uma fica mais escura, outra mais clara, ou você quer que cada madeira tenha um mapeamento diferente para quebrar aquela repetição do seu ripado, ou talvez ali numa cerâmica, num piso de madeira, ou numa árvore onde cada folha vai ter uma coloração levemente diferente. Algumas vão ser mais amareladas, já que recebeu mais sol, ou tá mais velha. E esse tipo de randomização é muito fácil de fazer no Cycles. Você tem duas opções: fazer a randomização dentro de um objeto, por exemplo, uma árvore. Uma árvore é um objeto só, que tem várias folhas. Então, o Random Per Island do Cycles, ele vai identificar cada folha como um objeto separado e vai fazer a randomização. Ou em objetos separados mesmo. Digamos que você tem várias árvores e cada árvore é um objeto separado. Aí você vai utilizar o Object Info e vai ter a opção Random. Aqui no Octane você também tem uma função que serviria para isso. Ela funciona no Cinema 4D perfeitamente, mas dentro do Blender ele não consegue reconhecer muito bem. Se você tem um objeto junto, ele não vai reconhecer de forma nenhuma os loops dentro do objeto. Para ele fazer essa randomização, primeiro você vai ter que ter objetos separados e cada objeto vai ter que ter a sua vértice linkada entre si. Ele vai ter que compartilhar o Object Data de todos os objetos. Nesse caso, você não pode ter objetos distintos, não pode ter objetos diferentes. E aí você limita muito e nem sempre essa randomização dá certo. Outro problema também é no caso de você estar fazendo um material procedural, onde você vai ter vários nodes, onde você está fazendo várias funções matemáticas e precisa compilar tudo isso num node só. Aqui você não vai poder fazer isso igual a você faz no Cycles. Você não tem essa função. Esse outro ponto negativo é na parte da pós-produção. O que acontece é o seguinte: na hora que você está fazendo ali a sua pós-produção, você consegue escolher a exposição, você também consegue fazer a questão das cores, se você vai utilizar o Standard, o Tones. Você vai ter também várias simulações de filmes, onde você vai ter vários da Kodak, e também vai poder fazer o balanço de branco. E onde está o problema? Assim que você faz toda essa pós-produção e renderiza, acabou. Você já fez essa pós-produção, e se você quiser corrigir alguma coisa, você vai ter que renderizar novamente. Se você quiser corrigir a exposição, as cores ou o balanço de branco, você vai ter que renderizar novamente com essas correções. Enquanto em outros renderizadores, por exemplo o Cycles, assim que você faz uma renderização, você consegue mexer na exposição tranquilamente, você consegue fazer o balanço de branco tranquilamente, e se você tem qualquer outro efeito de pós-produção, como glare, aberração cromática, você consegue fazer essa correção posteriormente sem precisar renderizar novamente. Já no Octane, se você fez uma configuração, ela é a padrão, e se você precisar trocar, você vai ter que renderizar tudo novamente. Outro renderizador que a gente também pode comparar é o V-Ray. O V-Ray, assim que você renderiza, você ainda consegue mexer na exposição, no Highlight Compress, você consegue fazer o balanço de branco, você consegue mexer nas curvas, você consegue fazer saturação, essas coisas todas. Você também consegue fazer a pós-produção de efeito de lente, tudo isso sem precisar renderizar novamente, e qualquer mudança já vai ser vista ali em tempo real. Aí você pode dizer, é somente você utilizar a exposição ali do próprio Blender, mas não é a mesma coisa. Ele não vai corrigir a exposição da mesma forma que você corrige a exposição lá na aba de pós-produção. E por último, o balanço de branco. O balanço de branco não é por numeração, você não coloca quantos kelvins você vai querer. Você só tem somente o conta-gotas que você vai precisar colocar em algum lugar e fazer o seu balanço de branco. E isso para mim não é tão interessante. E também tem o Highlight Compress. Você vai ter a função de Highlight Compress, que é para você comprimir as suas altas luzes, mas ele não é tão poderoso assim. Ele vai até um certo limite e para. Comparado com o V-Ray, o do V-Ray é muito mais poderoso. Eu diria que ele consegue comprimir os highlights ali em 2 a 3 vezes mais do que o Octane consegue, mesmo você chegando no máximo do Octane. E você não pode extrapolar os valores. Eu já tentei extrapolar os valores, você não consegue. Então você fica limitado ali no seu Highlight Compress, já que é uma função indispensável. Outra não é tão ponto negativo, mas o Adaptive Samples aqui, ele funciona de uma forma diferente. No Blender, se você ativar o Adaptive Samples, ele vai escolher aonde colocar mais ou menos samples. E isso, consequentemente, muda o tempo de renderização
renderização, já que, por exemplo, se você está fazendo uma renderização externa, onde na parte de baixo você vai ter as construções e na parte de cima você vai ter o céu, ele vai colocar muito menos samples na parte do céu, deixando a sua renderização mais rápida, já que naquela área vai precisar de menos samples. Ele não mudou o tempo de renderização, mesmo tendo essa função. Você ativa essa função de Adaptive Samples, mas ele não muda o tempo de renderização. E outra coisa que eu senti falta foi de um timeout, que é você colocar um tempo e ele renderizar somente seguindo à risca aquele tempo. Se você colocou 20 minutos, ele vai renderizar em 20 minutos, independentemente de outros fatores. Na verdade, esse daqui eu não achei nenhuma função, mas eu não tenho certeza que não tem, mas eu não achei. E outro ponto negativo, que a gente já falou nos pontos anteriores, é o denoise. A gente vê que o denoise ele não é tão bem implementado, mesmo você mudando as funções, fazendo várias configurações, eu não consegui resolver essa questão do denoise, e aqui entra como um ponto negativo, mas no geral o denoise consegue cumprir o seu objetivo. Já em efeitos mais avançados, ele perde bastante. Outro ponto negativo é você não ter um visualizador de materiais. Convenhamos que o Octane Render ele é muito rápido. O que acontece é que em cenas complexas vai ser mais complexo renderizar, e pessoas que têm hardwares mais limitados também vai ser mais complicado de você fazer essa visualização direta na viewport. E se você tivesse um visualizador de materiais como o Cycles, o V-Ray, o LuxCore tem, seria muito mais interessante, porque você não precisaria ficar toda hora visualizando a sua viewport e você teria aquele material de forma isolada, muito mais leve para fazer a visualização. Outro ponto negativo, mas não tão negativo aqui, a lista está sendo ranqueada dos mais relevantes para os menos relevantes, é o tamanho do node principal. Ele é muito grande e, na minha opinião, é desorganizado se a gente for comparar com o node do Cycles. É claro que a gente tem que levar em consideração que o node ele comporta um renderizador muito mais completo e muito mais complexo, e é claro que vai ter muito mais funções, mas ele poderia ser organizado pegando as funções mais importantes, deixando destacado e deixando o renderizador em aberto, e outros ele poderia fechar as abas. E caso você precisasse daquelas funções que geralmente não são tão usadas assim, você poderia manualmente abrir as abas, como é feito no Blender. No Blender, nem todos os materiais precisam do Subsurface Scatter, então ela é fechada. Você vai configurar os seus materiais e, caso você precisa, você abre aquela aba em específico. E por último, a falta da informação de tempo restante na hora de renderizar. No Cycles e também no V-Ray, você vai ter lá o tempo de renderização restante. Assim que ele começa a renderizar, ele já mostra quanto tempo a renderização vai durar. E na maioria dos casos é bem preciso. Já aqui eu não encontrei como que eu poderia visualizar essa informação. Assim que você começa a renderizar, você não sabe quanto tempo a sua renderização vai durar. Só voltando ali o começo da lista, porque eu vou linkar já com os pontos positivos, a gente tem como ponto negativo não ter certeza que o Octane vai ser grátis para sempre. Um dos pontos positivos é ele ter uma versão grátis, totalmente gratuita para o Blender, onde você vai poder utilizar em todos os seus projetos. Mas a gente não tem total certeza que essa versão vai durar para sempre, que a gente sempre terá essa função onde a gente pode utilizar de graça. Porque é uma empresa, a empresa visa lucro. Se não der lucro, eu acredito que essas versões acabariam. Mas a gente não pode bater certeza. Pode ser que dure para sempre, como pode ser que não. Ponto positivo, eu já dei spoiler, é ter uma versão grátis, onde em teoria a única desvantagem é você não poder utilizar multi-GPU e nem renderização em rede. Outro ponto positivo que eu posso destacar aqui é o cálculo de luz avançada, onde a gente pode incluir aqui a dispersão, o cálculo de caustic e vários outros cálculos avançados que a gente tem, tanto em volume, quanto também na representação de Subsurface Scatter, então é bem avançado mesmo. E aqui também a gente pode incluir o Next Dielectric, que é um cálculo de luz mais avançado, que nem todos os renderizadores têm. Apesar do renderizador ter fechado algumas vezes comigo, eu considero esse renderizador muito robusto, já que ele é feito para a renderização de indústria, então ele precisa ser muito robusto e muito preciso, e ele realmente parece um renderizador muito robusto, onde você vai ter essas funções avançadas e mesmo assim ele é muito estável. E você pode achar que por ter essa robustez toda, ele é difícil de renderizar, mas pelo contrário, eu achei ele muito simples e no geral ele é muito parecido com o Cycles em termos de renderização. Você vai ter ali as funções de cara para você fazer a sua renderização, a configuração de renderização também é muito rápida e muito fácil de ser feito. Você ali vai ter uma documentação muito simples, é
melhor você ler a documentação do Cinema 4D em paralelo com a documentação do Blender, já que a documentação do Cinema 4D é muito mais robusta e tem muito mais exemplos visuais, enquanto o do Blender ele é muito mais simples, mas no geral ele é bem simples de você pegar. Você vai ter ali o Basic Color, você vai ter ali o Specular, o Roughness, Metallic, Coat, Sheen, então tudo que a gente tem ali no Cycles você vai ter, e algumas coisinhas a mais que com poucos estudos você já pega rapidamente. Tem muita gente que fala que o Octane é difícil de aprender, é muito complicado, mas eu não achei tão complicado assim. Mais complicado mesmo é o Renderman. O Renderman ele tem muitas opções, mas muitas opções mesmo, que até para você fazer um vidro são diversas opções, enquanto no Cycles você vai ter poucas opções ali. Transmissal, Roughness, cor, IOR, um Thin Film e algumas coisinhas a mais. Comparado com o Octane, é simplesmente você colocar a cor do seu vidro e o IOR. Thin Film, Roughness vai ter do mesmo jeito que a gente tem no Cycles, então é muito fácil de pegar. Outro ponto positivo é a rapidez do displacement. Ele é muito leve, muito rápido. Teve cenas que eu não consegui renderizar com Cycles utilizando displacement, e aqui você consegue renderizar com bastante facilidade. E a forma de você otimizar também é bastante rápida, já que você vai ter tudo ali no Node. Muito simples, muito rápido e muito fácil de utilizar. É um excelente ponto do Octane, é o seu displacement. Efeitos de pós-produção também tem bastante positivo, apesar de ele ser destrutivo, ele é muito bom. Ele realmente parece simular a interação física desses vidros e por isso o efeito fica muito bonito. Muito parecido com o do V-Ray, mas no geral é muito interessante, muito melhor do que a gente tem atualmente no Cycles utilizando o Blender. Outro ponto super positivo que eu ainda não entendo porque o Cycles não tem é a exposição atrelada à minha câmera. Não só a exposição, todos os outros parâmetros como cor, como simulação de filme, como o balanço de branco, a exposição, os efeitos de pós-produção, você tem atrelado à sua câmera. Você vai ter a opção de fazer isso de forma geral, mas se você quiser fazer uma câmera distinta, você também pode fazer aquela câmera ter uma configuração totalmente diferente de outra. E assim você deixa o nível de organização muito mais alta e a rapidez que você faz essa função é muito maior do que você tem utilizando o Cycles. Então, para mim, é um ponto super positivo que tanto o Octane tem, quanto o V-Ray tem, e eu não entendo porque o Cycles não introduz logo essa função. É uma função muito boa e deveria ter em todos os renderizadores. AOVs avançadas, como é um renderizador avançado e também é utilizado em VFX, o máximo de AOVs que você tiver, melhor. E aqui você tem uma variedade enorme de AOVs que você pode utilizar ali na sua pós-produção e até mesmo para fazer o controle das informações das suas renderizações. E aqui é um ponto super positivo. Cores precisas, como a gente já viu, é o campeão ali no teste de cores. Se você precisar fazer renderizações específicas para essa precisão de cor, aqui você tem um renderizador certo, então mais um ponto positivo aí. Você também tem uma biblioteca de materiais que você pode utilizar, então é um ponto positivo, onde diversos materiais você pode fazer de forma basicamente automática. Não fazer, você somente arrasta para dentro da sua cena e você já tem uma biblioteca com vários outros materiais. Ouro, você tem materiais de madeira, um monte de materiais com texturas muito bonitas e muito legais que você pode utilizar ali de graça, aumentando a sua produtividade e a rapidez que você faz as suas cenas. Se você está fazendo uma cena de arquitetura, somente vai arrastando os materiais ali de madeira, de metal, de tecido, o que você precisar de forma muito rápida, muito simples, fazendo a sua competitividade como um prestador de serviço ser cada vez maior. Como eu já disse, você vai ter várias simulações de filme. Isso para mim foi bem legal, porque você vai ter várias características de cores diferentes, bem artísticas, que você pode ter direto ali na sua renderização. Além de você poder utilizar as View Transform dos Cycles. Então você pode utilizar o EDX, você pode utilizar o Filmic, o Chronos. Se você quer ter aquelas cores dos Cycles, você também pode ter na renderização do Octane, além de você poder utilizar LUTs de forma nativa. Qualquer LUT que você tiver aí no seu computador, basta você carregar, que ele vai
ser aplicada ali a renderização. Até mesmo a ordem que esse LUT vai ser aplicado, você também pode configurar. O poder do shader procedural aqui no Octane também é bastante grande. Só para você ter a noção, eu vou mostrar aqui todas as texturas procedurais que a gente tem. Então você tem essa infinidade de texturas procedurais, além de você ter uma infinidade de informações que você pode colher da sua modelagem. Então ele tem o detector de edge, o detector de borda, você tem várias outras informações que você pode utilizar, e além de não se limitar somente a isso, você também pode utilizar outras funções para fazer o seu procedural. O poder e o potencial do procedural que você tem dentro do Octane é muito grande. Esse ponto aqui eu confesso que ele deveria estar num patamar mais acima de prioridade, que é um Node Wrangler dedicado para o Octane Render. Para quem não sabe, o Cycles você vai ter um Node Wrangler, onde ele auxilia a você fazer os nodes de forma mais rápida. Você consegue multiplicar materiais de forma mais rápida, fazer a visualização da textura ali no seu objeto, então você consegue agilizar a criação dos seus nodes. Aqui você também tem um Node Wrangler dedicado para o Octane Render, onde ele vai fazer todas as funções que ele faz no Cycles, mas dedicado no Octane Render. Você vai ter que baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira testar, e isso daqui é uma mão na roda para você fazer os seus materiais. E por último, ele reconhece o Geometry Node de forma perfeita. É como se realmente fosse um renderizador nativo do Blender. Eu não tive problema nenhum em lidar com objetos com o Geometry Node. Você pode distribuir sua grama de forma tranquilamente, você pode colocar objetos feitos em Geometry Node, e aqui você vai fazer isso na maior tranquilidade possível. Então um baita ponto positivo aqui para o Octane. Então são esses meus pontos positivos e pontos negativos. Vamos para a conclusão desse vídeo, que o vídeo já está longo e a conclusão também vai ser um pouco longa. Vou começar com a pergunta: será que esse renderizador vai ser adotado pelos artistas? O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é a falta de biblioteca direto para o Blender. Você vai ter diversas bibliotecas, principalmente para o cinema 4D, que ele já está lá há bastante tempo, mas para o Blender eu não vejo uma grande adesão desse renderizador. E se compararmos com outro renderizador que está tentando entrar no Blender, que é o V-Ray, aí eu acho que o V-Ray acaba ganhando, já que você vai ter uma aba lá onde você vai ter vários blocos, não só materiais, porque lá no Octane você vai ter os materiais. Aqui não, você vai ter blocos como blocos 3D, pessoas, objetos, plantas, árvores, HDRI, iluminação, texturas. Você vai ter uma série de blocos pré-configurados que basta arrastar para sua cena que já está pronto para uso. E eu acho que a falta de bloco pode atrapalhar a adesão do Octane para o Blender, principalmente para quem trabalha com cenas maiores, cenas que se beneficiam muito com blocos já pré-configurados. O ArcViz é um exemplo disso, onde você não precisa configurar os seus blocos básicos, então cama, cadeira, luminária, a não ser que seja muito personalizada, você consegue utilizar blocos já pré-configurados, que vai facilitar e agilizar muito mais o seu trabalho do que você ficar modelando tudo do zero, seria inviável. E em comparação com o próprio Cycles, o Cycles já criou uma biblioteca gigantesca de objetos. Você vai ter todo tipo de modelagem já feita para Blender, plantas, você vai ter HDRIs, vários addons que utiliza o Cycles como base para fazer os seus materiais. Então, se for comparar com esses dois renderizadores, ele entra em desvantagem. Mas não é como se não tivesse saída. A gente pode fazer como o início do Cycles. No início do Cycles você não tinha muito blocos, porque nem o Blender nem o Cycles era amplamente utilizado, e logo você praticamente precisava modelar tudo do zero. Era muito raro os blocos que você já tinha pré-configurado. E aqui você pode fazer algo bem semelhante, converter blocos que já está em Cycles para o Octane, ou pegar blocos de outros renderizadores e fazer o material do zero. Você pode construir a sua biblioteca com muita facilidade e fazer essa migração total ou até parcial do Cycles para o Blender, utilizar os dois, não seria empecilho nenhum. Mas é claro que você vai ter que demandar um tempo para isso, e um tempo considerável. Então é sempre bom colocar essas questões na balança para ver o que mais vale para você ou não. E voltando à comparação entre Cycles e Octane, o Octane com certeza vai ter essa desvantagem por ter menos blocos pré-configurados para você trazer para o Blender, mas em contrapartida o Cycles foi a mesma história. De pouco em pouco a gente foi construindo o que o Cycles é hoje e o que ele tem de biblioteca hoje. Então a gente também pode construir isso com o Octane, e isso se a adesão for ampla. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui, para mim é um dos pontos mais importantes, é para quem é esse renderizador, para quem ele é otimizado e mais indicado que utilize. Para mim é quem
quem faz renderização de produto. Quem faz renderização de produto vai se beneficiar muito com um renderizador tão potente como esse. Se você faz renderizações de produto, como renderização de carro, renderização de móvel, renderização de embalagem, renderização de joias e muito mais, você vai se beneficiar muito com esse renderizador, já que ele tem uma precisão de cor muito maior e também uma precisão de efeitos avançados muito maiores. Então, se você está fazendo aquela joia onde você precisa jogar uma luz e precisa do cáustic, precisa daquele rebatimento, daquela dispersão no diamante, você vai conseguir fazer esse tipo de renderização e atingir esse tipo de efeito com muita facilidade aqui no Octane Render. E não só isso, qualquer produto que você precise de cores mais aprimoradas e efeitos mais avançados, você está fazendo um perfume onde precisa daquele cáustic, se você faz esse tipo de trabalho com um renderizador desse, você teria um up gigante. E outro tipo de trabalho que eu também recomendo esse tipo de renderizador é o VFX, tanto porque ele tem vários efeitos avançados, vários efeitos de materiais que o Cycles não tem, e você também vai ter várias AOVs avançadas que vão te ajudar bastante na hora de você fazer o seu VFX, porque você vai precisar fazer suas máscaras, você vai precisar isolar algum componente muito específico da sua renderização para fazer algum tipo de efeito, você vai precisar de materiais mais avançados, e esse renderizador é perfeito para esse tipo de renderização, principalmente se você faz VFX de marca, onde você vai precisar da precisão da cor também, e com a precisão da cor acaba ajudando bastante na hora de deixar a sua renderização mais realista, porque o ponto alto do VFX é deixar o mais realista possível, a pessoa não distinguir o que é real do que é imagem gerada por computador. E aqui você tem um renderizador perfeito para esse tipo de técnica. E o tipo de trabalho que eu não recomendo esse renderizador é para quem trabalha com arquitetura, e pelos principais pontos que eu já mencionei: falta de biblioteca e também alguns pontos negativos que eu citei aqui: falta de randomização, não falta de randomização, mas uma randomização que parece que foi mal implementada no Blender, e também o mapeamento da IES Lite. Por esse motivo eu não recomendo muito para quem faz arquitetura, mas eu volto a comparar com o Cycles. No início, se me perguntasse se eu indicaria o Cycles para fazer renderização de arquitetura, eu não recomendaria de jeito nenhum, mas mesmo assim várias pessoas entraram nessa área e ainda entram. Então aqui não é tanto um empecilho, é uma falta de recomendação, mas que é totalmente possível de você ir lá e fazer as suas renderizações de arquitetura de forma tranquila. Tanto é que eu fiz algumas renderizações aqui de arquitetura, eu tive que utilizar várias artimanhas para deixar essa limitação menor da randomização da textura, da IES Lite. Eu utilizei várias gambiarras, mas hoje a gente utiliza também várias gambiarras no Cycles. E a questão da biblioteca, como eu disse, é como fazer como o Cycles antigamente: pega os seus blocos, converte. Eu já fiz isso muitas vezes e ainda faço. Pego o meu bloco, faço os materiais, coloco na minha cena, compartilhar, vender, e isso só vai crescendo mais, e a recomendação do Octane para arquitetura só vai aumentando. E terceiro, como eu vejo o futuro do Octane dentro do Blender. Primeiro, eu acho um grande passo a gente ter um renderizador desse porte dentro do Blender. Isso abre margem para muitas possibilidades que a gente não tem dentro do Cycles, por ser um renderizador mais limitado tecnicamente. E além disso, você já aprende um renderizador, e se quiser levar para a indústria ou se precisar participar da indústria, você já tem um conhecimento nesse renderizador que vai ser muito valioso, já que o Cycles não é padrão da indústria e provavelmente não vai ser. E se esse renderizador for amplamente utilizado, pode acontecer algumas coisas boas e algumas coisas más. Vou começar pelas coisas boas. A gente vai ter muito mais packs, também vai ter muito mais add-ons, e isso visando tanto para o Cycles quanto para o Octane, já que o Cycles é padrão do Blender e o Octane não. Mas se muita gente utilizar o Octane, vai ser um mercado aberto para a criação desses add-ons, desses packs, e muita gente vai se beneficiar com o avanço do Octane dentro do Blender. E as coisas ruins que eu posso prever com essa grande adesão do Octane no Blender é a questão deles quererem ganhar em cima disso. Como é uma empresa visando lucro, é muito provável que acabe se convertendo em alguma assinatura que você vai precisar pagar para utilizar o Octane dentro do Blender. Não é ruim pelo que ele entrega, não estou dizendo que ele não vale uma assinatura ou algo desse tipo, mas ao meu ver, se eles deixassem claro que isso poderia acontecer, se isso provavelmente ia acontecer, ia ser uma surpresa muito menor, já que a gente ia saber que uma hora ou outra iria acontecer essa questão da licença que a gente ia ter que pagar. Quando viesse essa assinatura nova, se viesse, né, a gente já estaria preparado, já pagaria tudo tranquilo, perfeito, porque realmente o renderizador é muito parrudo e muito robusto. Outra evolução que eu também espero no futuro do Octane é que ele seja muito mais parecido com
com o V-Ray. O V-Ray, você baixa apenas um arquivo, instala, ele já adiciona esse addon para o Blender principal e a licença já ativa automaticamente assim que você abre o seu computador. Ela já está lá funcionando e assim que você precisa, você não precisa ficar indo lá, clicando na licença para depois utilizar, porque isso acontece bastante. No V-Ray não acontece isso e você não tem vários arquivos para instalar, você só tem apenas um. Instalou, o addon vai estar lá, você não precisa instalar um Blender modificado e também não precisa ficar manualmente abrindo a licença toda hora. Você nem lembra que ela está lá, você nem precisa lembrar de tão versátil que ela é. É basicamente você clicar, selecionar o V-Ray como renderizador e começar a renderizar. Acabou. Como você viu aqui ao longo desse vídeo, esse é um renderizador muito poderoso, muito preciso, muito estável e muito atual em suas tecnologias e com certeza aqui teria uma comparação direta com o Cycles. Como não é novidade para ninguém, o Cycles está praticamente largado. Ele não tem grandes atualizações, as últimas atualizações não foram tão expressivas assim. A gente tem um renderizador onde as cores não são tão precisas assim. Se a gente precisar de renderizações com precisão de cor, a gente não consegue obter de forma fácil. Algumas funções básicas, como a exposição direto na câmera, a gente não tem algo tão básico como isso. Aqui a gente está comparando um renderizador de alto nível, altíssimo nível, com um renderizador bom, mas não chega nem perto tecnicamente. Não quer dizer que artisticamente você não consiga chegar a um resultado tão bom ou melhor do que o Octane. Eu estou aqui comparando questões técnicas. Para exemplificar isso melhor, eu vou fazer uma analogia. E como todas as minhas analogias, envolve comida. Imagine que você tem um restaurante e você precisa utilizar uma panela. Você tem uma panela cheia de tecnologia, onde ela é antiaderente, vai ter a grossura perfeita para você conseguir grelhar a sua carne. Você vai ter tecnologias de indicativos se o cozimento tá bom ou não. Você vai ter o alinhamento perfeito para a panela não ficar sambando em cima do seu fogão. Você vai ter materiais super duradouros, que aquela panela vai durar para sempre. É claro que um tipo de panela desse seria valiosíssimo para uma grande produção, um restaurante muito grande onde você precisaria ter tudo muito rápido e muito preciso. Mas não quer dizer que uma panela velha, uma panela fina ou uma panela com um material ruim, você não conseguiria ter um bife tão bom ou melhor do que o bife feito na melhor panela possível. Você consegue sim, utilizando truques, utilizando técnica, utilizando artimanha, utilizando a sua inteligência, utilizando o seu viés artístico, você consegue atingir o ápice e consegue fazer coisas até melhores do que utilizando a melhor ferramenta possível. Mas quando a gente trata de técnica, é inegável que fazer na melhor panela é muito mais fácil e muito melhor do que fazer na pior panela. Aqui eu não estou dizendo que o Cycles é uma panela ruim, na analogia. Não é uma panela ruim, mas não é tão boa quanto a Octane. Você conseguir fazer no Octane, você consegue fazer de forma muito mais rápida, muito mais precisa e coisas que você iria demorar muito para fazer no Cycles e até não sairia tão bom quanto, tecnicamente, quanto o Octane. Mas artisticamente, sim, você consegue fazer coisas tão boas em ambos os renderizadores. E o mais triste para mim é que o Cycles, além de não implementar essas tecnologias, essas melhorias, essas precisões dentro do próprio software, ela também não facilita a entrada de outro software dentro do programa. Porque se você não quer utilizar o Cycles, se outros renderizadores estivessem dentro do programa de forma facilitada, era muito mais fácil de você fazer essa migração e utilizar a ferramenta que melhor te atende. Mas parece que eles não estão nem um pouco interessados em outros renderizadores melhores entrar no Blender e deixar o Blender em si mais competitivo. Porque a gente tem que separar o programa Blender com o renderizador Cycles. O programa Blender, ele não se beneficia nem um pouco em não facilitar a entrada desses renderizadores mais potentes e mais capazes no seu software. Não se beneficia em nada. Na verdade, ele só tem malefícios, porque os artistas que estão dentro do Blender, em questão de mercado, estariam em desvantagem por não ter acesso a esses outros renderizadores. Eu não estou dizendo aqui que a culpa é só do Blender, que o Blender ele tem a obrigação de fazer isso, nada disso. Eu só estou pontuando isso daqui porque seria muito interessante se ele tivesse esse trabalho de facilitar a entrada de outros renderizadores dentro desse programa que para mim é muito poderoso e está sendo um pouco puxado para baixo por causa do Cycles. A gente teria a possibilidade de produções de alto nível com muito mais frequência. Não é que a gente não tenha, mas a frequência é muito menor do que eu gostaria. Esse é um renderizador muito poderoso mesmo, e eu não vou perder a oportunidade de integrar ele dentro da minha workflow. Eu vou estudar muito mais ele, porque eu gostei bastante desse renderizador, e vou
deslocar cada renderizador para as suas funções mais otimizadas. Eu não vou deixar de utilizar o Cycles, porque eu gosto muito do Cycles. Você pode achar que eu não gosto tanto por bater pesado no Cycles, mas eu bato assim pesado no Cycles porque eu gosto dele. É o meu renderizador principal e provavelmente vai ser para sempre. Mas eu gostaria de ter melhorias, eu gostaria de ter um renderizador que eu falasse tecnicamente que é alto nível, mas tecnicamente ele sim é inferior a outros renderizadores sim. Mais uma vez, não é que ele não consiga fazer artisticamente o que outros renderizadores conseguem, mas demanda muito mais esforço. Voltando ao assunto, eu vou introduzir o Octane no meu workflow, principalmente questão de produtos, se eu precisar fazer alguma renderização de um produto, VFX ou alguma brincadeira com os testes físicos, eu vou conseguir fazer com muito mais facilidade utilizando o Octane, então com certeza ele vai estar dentro do meu workflow. Eu peço para você que não perca essa oportunidade de testar esse renderizador, pelo menos teste, pode ser que esse renderizador acrescente muito no seu workflow, aumente a sua competitividade e também a qualidade do seu trabalho, então não perca essa oportunidade, testa lá, ele não é tão difícil como dizem por aí, eu principalmente não achei tão difícil assim. É claro que você vai ter várias coisas diferentes do Cycles, principalmente por ter funções que o Cycles não tem e também por fazer algumas coisas diferentes do Cycles, mas com poucos estudos, uma leitura ali na documentação, alguns canais do YouTube, alguns vídeos do YouTube, você consegue resolver muitos problemas e consegue aprender bastante com esse renderizador. E a gente tem que parar um pouco com esse preconceito de utilizar renderizadores de terceiros, isso porque outros artistas de outros programas não têm tanto esse preconceito. Eles simplesmente utilizam a ferramenta que melhor lhe atende, vão utilizar as melhores ferramentas do mercado. E a gente não precisa ficar preso a um renderizador inferior ou que não entrega aquilo que a gente deseja. É claro que eu não cheguei nem perto de falar de todas as funcionalidades e de todos os aspectos que tem nesse renderizador, por isso eu peço para você levar a discussão aqui no campo dos comentários. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto que você queira discutir, ou se você já utilizou ou utiliza o Octane Render, deixa aqui o que você acha, a sua opinião sobre ele, vai ser mais enriquecedor para esse vídeo. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que essas informações sejam úteis para você. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se você gosta do canal, considere se inscrever, se você quer ajudar ainda mais o canal, considere ser membro, a gente tem vários conteúdos lá só para membros, você vai gostar bastante. Mais uma vez, obrigado ao Juliano por ajudar na concepção desse vídeo aqui, foi de grande importância, vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo, dá um agradecimento lá para ele também, curte lá o trabalho dele também, que é muito legal. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, e a gente se vê na próxima. Valeu, falou!